Os soberbos sofrem por muitas coisas que a sua pequenez de espírito os permite. Vaidade da ira. Vaidade da ira, né? É um título de vídeo um pouquinho estranho e até um pouquinho mais diferente, né, nesse canal. Mas eu gostaria de falar isso com vocês. Vaidade da ira, né? É muito comum que a gente conheça pessoas que se irritam por coisas bobas, supérfluas, ou pelo menos que estão constantemente irritadas, né? Se irritam com muita frequência, e até mesmo exteriorizam as situações, né? Tem as pessoas que elas se irritam, mas elas meio que te comem com o olhar, né? Já tem pessoas que não, realmente explodem, né? Ou que guardam muito e quando explodem, explodem de uma maneira muito, muito, muito crítica, né? Que tá muito, muito afastada, né? Do espírito cristão, né? A gente tem que falar isso. E eu sou o primeiro a pessoa a bater no peito, né? Eu sou uma pessoa muito irritada, muito colérica, né? Eu sou um cara muito colérico, né? Não é o meu temperamento, tá? Mas eu sou um cara que realmente tem problema. Eu tenho que tomar cuidado com a ira, né? E é curioso porque é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Vaidade da ira, né? É, o título leva porque dá a entender que uma das raízes da ira se, se tem na vaidade. É justamente porque a ira parece que ela tem algumas raízes na vaidade e na soberba, né? E pode parecer meio estranho, mas na verdade faz todo sentido, né? Porque a pessoa irada, ela sofre por coisa boba e supérflua, ou pelo menos está constantemente irritada. Ou seja, aquela soberba, né? De achar que, não, eu sou dono do mundo e se alguma coisa dá errado é porque, cara, isso tá muito errado. Como assim as coisas foram contra o meu plano, né? Eu sou o sol do mundo, eu sou o sol desse planeta. Como é que as coisas não estão indo do jeito que eu quero, né? E na vaidade, né? De achar que tudo é contra mim, tudo é um grande plano secreto contra a minha pessoa, de que tudo tá contra mim, tudo conspira contra mim, né? Isso é muito vaidade, né? Isso é muita vaidade. E é justamente isso. A ira, ela guarda uma vaidade, né? A soberba, né, que tá na ira, ela guarda esse pensar que eu sou o dono do mundo e que nada pode me afligir, né? Aquela criança mimada, né? Então, muito da pessoa irada tem esse medo, né? Tem esse medo de se largar em Deus, esse medo de se tranquilizar, de entender que as coisas realmente acontecem, que às vezes ela tem um significado, né? Então, justamente a ira parece que ela tem algum problema na verdade. E é uma pura verdade, né? E justamente por terem essa vaidade, essa soberba, né? Porque a soberba nada mais é do que uma. A vaidade nada mais é do que uma mãe da soberba, né? Isso faz com que as pessoas iradas, elas tenham um ego muito inflado, né? Justamente por isso que qualquer coisa elas se irritam, né? Tudo é contra mim, ou como é que você foi contra isso aqui me fez mal? Não, peraí, né? Eu nem sou tão importante, né? Nem sou tão importante assim, né? Isso é muito importante, tá? Tem em mente que você também não é, assim, o cara, né? Você não é a pessoa mais importante do mundo, vai te ajudar muito. Justamente porque, cara, eu nem sou tão importante assim, né? Então, assim, se as pessoas fizeram alguma coisa comigo, tudo bem, né? Tudo bem, fazer o quê, né? E ao longo desse vídeo a gente vai falar, né? Método de deixar a irritação mais tranquila, realmente assim, sentir a ira, né? Sentir a raiva, né? Porque a raiva nada mais é do que uma emoção, como a gente falou, uma paixão. Então ela não merece crítica nem elogio, né? Ela tem que estar bem ordenada, e é isso aí, né? Mas é engraçado porque a pessoa irada, ela tem um ego muito inflado. E justamente por aquilo lá tá muito inflado, né? Tá inchado aquilo lá, parece um inchaço. Qualquer toquezinho ali dói, né? É aquele ai, não me toque, né? É muito comum na criança mimada, né? O ai, não me toque. Então, toda essa questão da raiva, né? Parece que a pessoa irritada ela é muito vaidosa, né? E ela dá uns chiliques meio estranhos. Você pode perceber, a pessoa que tá constantemente irritada, ela normalmente dá chilique. Ela normalmente dá muito chilique, né? Muita histeria, né? E é justamente isso. É justamente isso. Justamente porque ela tem esse ego inflado, né? E muitas pessoas, elas são afetadas e se irritam porque elas são afetadas naquilo que elas acham que são, né? Naquilo que elas acham que são, ou seja, não, eu sou muito bom nisso,
E se alguma coisa der errado, é culpa sempre do outro. E aí é culpa ou é culpa disso ou é culpa daquilo. Ou por que que a providência divina deixou isso acontecer, né? A pessoa que se irrita porque, puxa vida, uma pessoa na família faleceu, né? Puxa vida, como é que Deus fez isso comigo? Meu caro, Deus não preservou nem a mãe dele. Ele vai preservar logo você? Não vai, né? Então, assim, tirar um pouco desse inchaço, pô, eu não sou tão importante assim, né? Eu sou um filho de Deus, mas eu também tenho que saber carregar minha cruz, eu também tenho que saber, né, ressignificar algumas coisas. Assim, é normal, né? A gente vai aprendendo isso ao longo da vida, mas o irado, ele realmente ele se irrita por coisa boba, né? O que, obviamente, só faz mais ideia ao ego inflado, né? Que vem dessa soberba, né? Dessa vaidade. Caminho, ponto 8. Por que te zangas? Se zangando-te, ofendes a Deus, incomoda os outros, passas tu mesmo um mau bocado e, por fim, tens de acalmar-te, né? Por que te zangas, né? É como eu sempre falei, né? A raiva é uma emoção, ou seja, é uma paixão. Todo mundo pode escolher se quer se irritar ou não, de uma maneira desordenada, né? E também sentir a ira, né? Sentir aquela raiva ali, na verdade, né? E não deixar aquilo te consumir, né? E pelo menos ter uma raiva justa, né? Ter uma raiva que também, claro que é justa, mas obviamente, né? A questão de irascível, né? É muito mais complicada você ter uma ordenação tão boa na ira que a tua raiva seja ordenada, né? Pouquíssimos raros na natureza, pouquíssimos raros na humanidade de raiva bem ordenado nós tivemos. Poucos. Né? O maior caso, obviamente, é sempre de raiva mal ordenada, né? Vaidade, soberba, né? Uma pessoa que explodiu e na hora fez ali em 5 segundos. Em 5 segundos, se você se irritar por 5 segundos profundamente, você pode acabar com a sua vida de uma outra pessoa. Por 5 segundos. Então, assim, é um grande problema, né? Que é um sentimento que afasta muito, né? Do espírito cristão, né? Para nossa salvação, para o nosso amor em Deus, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer é saber interpretar elas, né? É saber interpretar as coisas, porque se a raiva é uma emoção, então a gente pode interpretar, né? A gente pode ter um excesso, a gente pode ter uma coisa neutra, uma coisa boa, bem ordenada, né? Só que aí a gente pode ter essa humildade, né? Em interpretar as coisas de maneira correta, serena, com calma, né? E aí eu te pergunto, qual que é a interpretação que a gente está dando aos fatos, né? Qual que é a interpretação que tu, irado, tá dando aos fatos? É sempre contra tu, né? É sempre contra tu, contra o teu ego, é um ataque pessoal. Nunca é algo assim, pô, foi sem querer. Pô, eu não sabia, desculpa, ou eu não te vi. Puxa vida, eu tava desastrado, né? Não, é sempre um ataque contra você. É sempre um ataque contra você. Ou a outra pessoa, ela é uma completa disso, uma completa daquilo, né? E, e isso é uma coisa muito boa, né? Uma coisa muito boa. Saber dar significado às coisas. Saber significar as coisas que nos acontecem é uma das tarefas que mais ajuda uma pessoa irada. Porque a gente vai colocar aquele eu humilde no centro da vida e não aquele eu soberbo, né? Tudo me irrita, tudo é contra mim, eu sou assim porque eu nasci na minha família X, aí o meu pai isso, minha mãe aquilo, o meu irmão blá, minha irmã papá. Então assim, ou porque minha família é isso aqui, daí eles vieram daquele lugar, ou não porque eu fui demitido, falaram mal de mim lá no emprego, ou porque eu levei um fora e logo nenhuma mulher mais presta. Cara, tudo isso é vaidade. Eu não sou tão importante assim. Botemos isso na nossa cabeça, isso vale pra mim. Eu tô falando esse vídeo aqui, mas isso vale pra mim, né? Vale pra mim. E é verdade, a gente tem que saber significar as coisas, né? Nem tudo é contra mim, né? Nem tudo é contra mim, nem tudo é contra mim, né? Eu não sou tão importante assim. E isso nos leva a um trecho do Marco Aurélio que nos ajuda muito a vacinar contra a ira. A ira tem uma vacina. E ela é uma vacina prévia. E é uma vacina prévia feita com meditação. Muito importante, tá? Ele diz algo mais ou menos assim, ó. Sempre que você sair de casa, lembre-se, você vai encontrar algum mal encarado, algum soberbo, algum invejoso, alguma pessoa que está num péssimo dia. Você vai encontrar algum arrogante, algum vaidoso, né? Algum invejoso. Você vai encontrar algum traiçoeiro. Tenha isso em mente. E é verdade, né? É verdade. Quantas vezes eu me deparo com pacientes que reclamam que, por exemplo, a coisa no trabalho não tá boa porque o meu colega isso, o meu colega aquilo.
Cara, é normal. Você vai estar lidando com pessoas. Você só pode ter controle de você mesmo. É isso aqui que você tem que entender. Você só pode ter controle de você mesmo. E você tem que fazer essa parte aí. Porque se você não tiver controle de si mesmo, mas a outra pessoa estiver tranquila, cara, mesmo assim, tudo vai te irritar. Então é melhor fazer o quê? É você ter controle de você mesmo. E aí você não se irrita com o outro. Porque o outro pode ser a pessoa mais humilde da Terra, mas aquilo ali ainda te irrita profundamente. Aquela pessoa ser muito paciente, muito calma no falar, no andar, e aquilo ali te irritar. Você pode ser muito vaidoso e soberbo a esse ponto. Mas não, se você se controlar, se você ter o ponto em você mesmo, se você mesmo se vacinar contra esse problema, aí sim. Aí a gente já tá combatendo a vaidade e a soberba, e aí, cara, aí você tem o controle. O que que me irrita, o que que não me irrita, né? É aquele dilema que eu sempre mando para meus pacientes. Olha, meu caro, meu ponto aqui é o seguinte: você pode sair e abandonar o nosso projeto terapêutico a hora que você quiser. Você tem total liberdade, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Mas uma coisa eu quero te deixar bem claro aqui. Eu quero te fazer livre para escolher. Eu não tenho receita de bolo, eu não vou pingar um líquido, um óleo sagrado na sua cabeça, eu não vou fazer nada. Eu vou buscar fazer o meu máximo e juntamente com você, né? Porque a terapia é uma mão de via dupla, fazer você livre para escolher entre o bem e o mal. E aí, diante dessa escolha, você vai poder fazer igual um passarinho e voar, ou continuar na gaiola, né? Você pode escolher. A gaiola eu vou abrir. Você pode escolher. Ou você volta pra gaiola, ou você é livre pra voar. Você pode escolher, tá? Então, assim, a gente tem que saber que a coisa mais importante contra a ira é nós mesmos nos vacinarmos contra esse problema, né? A gente tem que saber se vacinar contra esse problema. Tirar essa vaidade de nós antes de querer botar a culpa no outro, né? Antes de querer, não, porque a outra pessoa, ou porque a minha condição familiar, não, porque, sei lá, cara, meus pais se separaram e não sei o quê. Cara, calma, calma, tá? Calma, calma, calma. Fazer essa vacina vai nos libertar dessa consciência de que nós somos livres para escolher a vaidade, a ira, né, a soberba, ou a gente pode escolher a grandeza da pequenez de espírito, que nada mais é do que a humildade. Grandeza de pequenez de espírito. Que frase maravilhosa, né? Em saber os seus pecados e desinchar o ego e, consequentemente, entender o outro, que consiste uma mortificação da ira, tá? Ter essa memória dos pecados, tá? Ter essa memória dos pecados vai produzir humildade. A memória dos pecados é produtora da humildade. A memória da morte e dos pecados é produtora de humildade, né? E é justamente entendendo as suas falhas anteriores, que você já confessou, que você já melhorou, mas que você sabe que sem Deus aquilo não foi possível e que se Ele quiser, Ele vai tirar a mão de mim e aí eu posso recair de novo. Bem, aí tá a minha mortificação da ira e minha produtora de humildade. Em saber os seus pecados que você vai desinchar esse ego. E aí você vai consequentemente também entender o outro. Entender o outro, ou pelo menos tentar, né? Pode parecer às vezes meio infantil, meio sonhador e tal, mas é definitivamente a maneira mais real e concreta que você realmente vai entender, tá? Você vai ter para entender o outro e as ações dele também, né? Se a sua mãe foi ruim com você, não fique ruminando isso. Assim, minha mãe foi ruim comigo na infância. Cara, não fica ruminando isso. Calma, não fica ruminando isso. Não rumina isso. Pensa da seguinte maneira. Vamos ressignificar. Ela teve um passado difícil, né? E assim como eu, ela também tá vivendo pela primeira vez, né? A gente só vive pela primeira vez, né? Ela também tá aprendendo, né? E se ela não tá aprendendo, bom, então assim, que Deus cuide dela, né? Ela não se curou, mas eu tenho essa possibilidade de ser melhor. Se o seu pai não foi presente, né, na sua vida, né, abandonou a sua família, abandonou a sua mãe, né, você e seus irmãos, não fique pensando na covardia dele. Pense da seguinte maneira. Pensa na tua própria covardia de todo dia, nos momentos em que você mesmo não carregou a sua cruz e você deveria carregar. Se falaram alguma coisa estúpida pra você, te buzinaram aí no trânsito, falaram algum palavrão, te xingaram, lembra dos momentos onde você mesmo com atos, ofendeu a Deus. E fez coisa pior, na presença dele, porque Deus tá te olhando 24 horas por dia. Pensa no momento em que você fez aquela coisa nojenta. Você ficou vendo videozinho errado no computador.
Pensa no momento onde é que você foi soberbo com seus próprios pais, com seu próprio irmão. Onde é que você pensou mal de um mendigo? Lembre-se, a sujeira exterior dele é a minha sujeira interior. A sujeira exterior do mendigo é a minha sujeira interior. Não se tenha em alta conta. Se você se ter em conta, você vai ser capaz de fazer tudo isso que eu te falei e ainda mais. Isso no sentido de virtude, tá? Isso no sentido de virtude. Você vai conseguir amar mais a Deus. Agora, se você consegue, tá, entender em não se ter em alta conta, isso daqui também é muito bom. Porque se você se tem em conta, né, do que você é capaz de fazer ou de tudo que você fez, você ainda por cima vai olhar para isso e vai falar: opa, minha mãe e meu pai fizeram isso, eu fiz aquilo e quer saber? Eu sou capaz de fazer o mesmo e ainda pior. E ainda pior. E ainda pior, né? Se colocar no seu devido lugar. Se colocar no seu devido lugar. Esse é o caminho para não se deixar levar pela vaidade da ira. A memória dos pecados é produtora da humildade. Eu tenho um grande problema, às vezes, no trânsito. E olha que eu não dirijo muito, né? Eu tenho um problema com pedestre. Assim, eu tô andando na rua e a maior parte das vezes eu tô passando na faixa e o que acontece é o seguinte. O cara ele vai fazer o cruzamento e eu tô andando na faixa porque ele não deu a seta. Na hora que ele vai fazer a curva, é justamente a hora que ele dá a seta. E aí eu me irrito um pouco, mas às vezes eu penso, cara, eu tava na autoescola e às vezes eu me esquecia de dar a seta. Me esquecia ali de, não, vou passar o cruzamento pra esquerda, vou passar ali pra direita, vou continuar reto mesmo. Ou quando eu tava subindo algum morro, né? E eu tinha carro atrás, eu tinha que pegar a primeira na embreagem, e aí o cara morria, e eu ficava desesperado. Acontece. Isso me ajuda muito. Entender quando eu tô dentro de um carro, o temor que eu sinto dentro de um carro. É bom. É bom isso. É bom você estar na pele às vezes, tá? Vai te ajudar a ser um pouco mais manso, calmo, paciente, né? Compreender o outro, né? Compreender o outro. Coloca-te sempre nas circunstâncias do próximo, assim verás os problemas ou as questões serenamente, e não te aborrecerás, compreenderás, desculparás, corrigirás quando for e como for necessário, e encherás o mundo de caridade, encher o mundo de caridade, encher o mundo de caridade, né? Vê aquela pessoa que, pô, meu Deus do céu, né? Aquela pessoa que tá meio esquisita no trânsito, às vezes, né? Pensar, poxa vida, né? Vai que é uma pessoa que tá aprendendo, vai que é uma pessoa que, puxa vida, né? Ela teve que passar na hora ali, assim, por um descuido também, quase não me atropelou, mas vai que aconteceu alguma coisa grave, a filha tá mandando o pai para vir para casa porque a mãe caiu, tá desacordada, não sei. Às vezes dá esses significados meio estranhos, né? Parecer meio sonhador demais, mas ajuda, ajuda. E o melhor, compreenderás o outro e deixa isso para Deus. Compreenderás o outro e encherás assim um mundo de caridade. Né? E isso é muito importante, isso é muito importante, né? E outra coisa, né? Mesmo que a gente tire de vista esse nosso ego inflado e também busque, né, compreender um pouco do outro e tudo mais, algumas reações realmente vão ser difíceis, normal, é a vida acontecendo. E nessas horas basta justamente isso, que é o quê? Entregar a Deus, né? São Felipe Neri, que pela sua grande santidade, né, foi realizando milagres, foi santificando a própria cidade de Roma, né? Ele também atraiu uma grande inveja dos outros. Uma grande inveja dos outros. Grande, grande inveja dos outros, né? Ele teve um problema, né? Que um homem chegou a caluniar o São Felipe Neri com uma falsa acusação muito grave. Gerou intriga e um baita de um pesar, porque assim, virou matéria de afastamento do São Felipe Neri das ordens sacerdotais, né? Então ele não podia mais nem celebrar a missa e tudo mais. E os próximos, né? A São Felipe Neri, eles sabiam que ele era inocente e mesmo assim São Felipe Neri só sabia dizer uma coisa: como Deus é bom que assim me humilha. Imagina você imagina o irado, né? Ele vê algumas coisas na internet que nem competem a ele, né? E ele fica irado com aquilo lá, ele xinga na internet, ele discute com a pessoa por trás de uma tela, né? E o São Felipe Neri foi caluniado, sofreu na pele por isso e ainda por cima disse: como Deus é bom que assim me humilha. Cara, isso daqui é espetacular, né? Espetacular, né? Então, assim, tenhamos essa em mente, né? Essas ações do São Felipe Neri, né?
E é dessa maneira mesmo, né? Santificando, entregando para Deus, né? E, curiosamente, o caluniador se converteu, retirou as acusações, assim como fez uma retratação pública e também virou um grande seguidor, né? Um discípulo do São Felipe Neri. Isso mostra a humildade e o desapego de si mesmo que eles tiveram. Tá? Impressionante, né? O princípio da mortificação da ira consiste em fechar a boca estando o coração turbado. O termo supremo da humildade é não alterar-se diante da presença do ofensor, antes amá-lo com quietude e mansidão de coração. São José Maria Escrivá também sofreu com calúnias hiper perigosas da mesma maneira como São Felipe Neri, o que é bem comum dos santos, né? Dos santos e mártires, né? Sofrerem com essas perseguições. E ele respondeu de uma maneira bem semelhante, né? Esse aqui é o exemplo, o melhor exemplo, porque justamente fala, né, sobre o desapego da vaidade. Observem. São José Maria Escrivá, né, sofreu com essas calúnias e ele respondeu da seguinte maneira: Senhor, se tu não precisa da minha honra, para que eu a quero? A partir de então, não me importa mais um pepino, né? Não me importa mais nada, né? Não me importa mais nada, né? Não me importa mais nada. Uma das enfermidades nos vem para a purgação de nossos pecados. Algumas enfermidades nos vêm para a purgação de nossos pecados. Outras para a humilhação de nosso ânimo, pois nosso Senhor, muitas vezes, quando vê alguns mais preguiçosos para o exercício dos trabalhos, humilha sua carne por meio da enfermidade, assim como por um mais leviano e mais fácil exercício. E às vezes, com isto também livra-lhes a alma de alguns vícios e maus pensamentos. E é dessa maneira, né, ressignificando as coisas que nos aconteceram, que nos acontecem, que a gente pode então vencer essa vaidade e o pecado da ira. Deus abençoe a todos. Virgem Imaculada, para sempre. Amém.